Depois daquela chacoalhada para expulsar as sardinhas, aparentemente o Bitcoin está se recuperando. No momento onde vemos notícias sobre a Rússia agora envolvida aí com a utilização de criptomoedas para negociar com seus países aliados aí, como a China, como a Índia. Será que estamos vendo uma guerra fria nova, né, entre Estados Unidos e Rússia ali, agora pelo Bitcoin? É o que descobriremos no vídeo de hoje, se você deixar o like, né? Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. Vou fazer esse vídeo com pouca edição, porque estou sem tempo, então bora direto para entender o que está acontecendo no mercado. O gráfico na tela mostra aqui as mudanças no S&P 500, ou seja, na Bolsa Americana, depois que o Donald Trump assumiu. No caso, estamos falando do segundo mandato do Donald Trump, que é essa linha mais escura aqui. Vocês percebem que a Bolsa, ela desabou logo que o Trump assumiu, muito diferente do seu primeiro mandato, onde aqui, ó, essa corzinha mais clara, vocês percebem que ele assumiu e as ações dispararam. Então, muito da queda que estamos vendo no Bitcoin, nas criptomoedas, tem ligação com a queda das ações. Estamos vendo uma forte correlação entre as duas coisas, né? Principalmente entre Nasdaq, que são ações de tecnologia, e o Bitcoin. Porque esses investidores novatos, esses investidores institucionais, essas baleias do mercado tradicional, elas enxergam o Bitcoin como um bicho estranho. Eles olham assim e falam, é um negócio de tecnologia. Não entendo direito, mas é tecnologia. Portanto, eles vão tratar o Bitcoin como se fosse uma ação de tecnologia, como se fosse algo ali da Nasdaq. Então, vocês percebem que o Bitcoin é como se fosse um índice Nasdaq alavancado para esse público que está chegando agora no Bitcoin e que ainda não entende direito do que se trata. E aí a gente percebe que hoje o Nasdaq recuperou. Tem uma forte tendência de queda, esta linha vermelha que vocês estão vendo aqui, cada vez o preço encontrando topos mais baixos, até que, nesse momento, a gente rompe essa tendência de queda, o que pode sinalizar para a gente uma reversão de tendência, ou seja, parar de cair e voltar a subir. Como eu falei para vocês, o Bitcoin está agindo como um Nasdaq alavancado. Se o Nasdaq recupera, o Bitcoin recupera vezes 3. Seria assim, né? O que seria muito positivo para a gente, e é o que estamos observando hoje no movimento do Bitcoin. Mas antes de falar sobre a recuperação, eu quero falar sobre a queda que a gente passou. Vocês estão percebendo aqui várias linhas amarelas marcando resistências que se tornam suporte, e elas vão formando degraus ao longo deste ciclo de alta. Isso aqui, eu já falei para vocês em vídeos antigos, né, que é muito importante, porque um ciclo de alta, ele não é somente alta, 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 alta. Ele é alta, correção, encontra o suporte, alta de novo, correção. E em cada correção dessa, que geralmente é ao redor de 20%, né, várias sardinhas ficam pelo caminho. Esse é o motivo de por que ricos ficam mais ricos e pobres ficam mais pobres. Por que que 1% dos mais ricos tem 50% da riqueza? Porque os pobres, geralmente, né, aquele que tem pouco, ele tem mais a perder, afinal, se ele perder aquele dinheirinho contado, ele não come. Então, quando tem uma correção forte, eles acabam fugindo e o dinheiro vai se concentrando na mão das baleias ao longo de um ciclo de alta. Quem tem sangue frio, geralmente se dá bem. E eu quero que vocês percebam nesse gráfico por que eu estou falando isso. Olha aqui, pessoal. Vamos olhar primeiro para a primeira linha aqui, ó, amarela que nós temos nesse gráfico. Ela marcava o quê? Topos, ou seja, é uma linha que marca resistência de preço lá no início do ciclo de alta, né? Batemos aqui embaixo em 15 mil dólares. Vocês percebem que aqui na região dos 20 mil dólares existia uma forte resistência. Quando finalmente ela é rompida, o preço dispara até encontrar uma próxima resistência, que é a segunda linha amarela. E quando encontra essa resistência, para onde ele retorna? Notem que volta exatamente para a linha amarela anterior. É como se fosse uma escada mesmo, né, pessoal? Então volta aqui e para, ó, agora como um suporte àquela linha que antes era uma resistência. E a partir daí volta para testar novamente a resistência da segunda linha lá no topo. Não consegue, volta para onde, pessoal? Volta para o degrau anterior. E aí, finalmente, quando rompe, acontece aquela disparada para um novo nível. Nesse aqui foi o único nível, né, o único degrau onde não voltamos para o degrau anterior. Subimos direto para o próximo, né, o penúltimo, no caso. E aí bate nele, cria uma resistência e cai até onde? Exatamente até o degrau anterior, até essa linha que agora, que era resistência, né, e agora vira suporte. E aí, quando isso aqui é rompido, vamos
para esse último degrau. Resistência, o que acontece? Volta para a linha anterior, para o degrau anterior, para fazê-lo como suporte. E a partir daí subiu e finalmente rompeu esta resistência, chegando no topo desse ciclo até o momento de 109 mil dólares. E aí, pessoal, quando encontramos agora essa resistência por duas vezes, né, topo duplo nos 109 mil dólares, o que aconteceu? Uma queda. Uma queda para onde, pessoal? Para a região do degrau anterior, que é essa linha amarela. Então, isso aqui era esperado, pessoal. Assim como tivemos uma queda de 32% desse degrau aqui para o degrau de baixo, agora estamos vendo uma queda de 28%. Foi a queda que levou a gente até os 78 mil dólares. Até cabia um pouquinho mais de queda aqui para voltar aqui para a região dos 70 mil dólares. Então, assim, até foi, digamos, suave perto do que poderia ter sido. E existe algo aqui que sinaliza, digamos, o fim da queda. É um momento conhecido como shakeout, como chacoalhar, né? Ali é realmente você pegar ali e chacoalhar o mercado, levar o mercado para um nível extremo, onde geralmente as sardinhas não aguentam ficar compradas, elas vendem. Essa região é abaixo da estrutura ali de lateralização que a gente vê. Por exemplo, nesse período aqui, vocês estão vendo claramente que o preço ele estava numa lateralização e acontece um pavio aqui, olha só, esse pavio vermelho, que vai muito abaixo, né, da média de preço que a gente teve nesse período. Mesma coisa aqui, já no início de 2024, tá vendo? Tem um pavio que ele vai fora do padrão, ele vai abaixo do período aqui de lateralização que a gente está vendo. É nesse momento que a queda costuma terminar, por ser um momento extremo, fora do padrão, muito assustador e que traz o preço de volta àquela linha amarela anterior. Tá? Então vamos notar aqui os três últimos momentos que aconteceu. Temos o momento atual, tá? Também fora do padrão. Notem como estamos abaixo da média de lateralização aqui. Tivemos aqui o momento em meados do ano passado, meados de 2024, e antes esse momento aqui no início de 2024. Então vou dar um zoom nesse momento para mostrar para vocês como acontece isso. Eu estou falando sobre isso aqui, pessoal. Esses momentos em caixotes amarelos, indicados como shakeout, chacoalhão, aquele momento de ultra turbulência para afastar os últimos mãos de alface. Vamos olhar os três momentos que a gente teve. Notem aqui no caixote vermelho que é um período de quê? De lateralização chata. Não acontece nada no mercado, tá todo mundo ali, não sei se sobe, não sei se desce, ai que chato o Bitcoin. De repente, você precisa de algo para mudar isso. E antes de ter uma subida, acontece, claro, o chacoalhão. Acontece essa queda para baixo do caixote vermelho, ou seja, muito assustadora, que leva o pessoal a pensar que entramos em bear market, que entramos em ciclo de baixa, só que não. Nós estamos em ciclo de alta. Logo na sequência, depois do caixote laranja abaixo do padrão, o que acontece? O caixote verde. Um rally muito forte, né? Um pump enorme no preço do Bitcoin, como a gente viu lá no início de 2024. E aí entramos num próximo degrau, que é justamente o caixote vermelho de lateralização chatíssima. Nada acontece, meses com o Bitcoin lateralizando, até que em determinado momento algo precisa acontecer. Mas antes de ser algo positivo, tem que vir um negativo. E aí vem um caixotinho laranja, o shakeout, aquele pavio enorme para baixo, fora do padrão de lateralização que a gente tinha, né, muito abaixo dele, expulsa as sardinhas e na sequência, como vocês estão vendo aqui, ó, acontece um mega rally, um mega pump nesse caixote verde. E aí entramos no momento atual. Passamos por muito tempo de lateralização, aquele período, aquele caixote, né, eu chamava de canal para vocês, que ia dos 90 mil até os 110 mil dólares, muito tempo, né, muitas semanas nesse padrão, até que acontece algo, justamente a queda que a gente viu agora até os 78 mil dólares. Então rompe o padrão, o fundo, né, o suporte estava onde? 90 mil dólares. Rompe esse fundo, leva a gente até os 78, que é um shakeout violento, né? Uma turbulência violenta. Muita gente aí falando que acabou a alta e tudo mais. E agora a gente está voltando a subir, pessoal. Ainda não confirmou. Ainda não voltamos para dentro do caixote anterior. Então, temos que ter cuidado. Mas estamos no processo. Hoje o Bitcoin está aí ao redor de 84, 85 mil dólares, né? Uma recuperação
significativo em relação ao fundo de 78 mil dólares. E a tendência, mantendo este padrão que a gente está vendo, é eventualmente termos um próximo rally muito forte, né? Um pump no preço do Bitcoin muito forte. Isso pode acontecer em abril ou em maio. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade. Alguns analistas apostam em abril, alguns analistas apostam em maio. O que importa é que a tendência está mantida. Vou abrir para vocês aqui os meus gráficos, no caso, né? Nesse caso aqui é o gráfico diário, para mostrar que estamos retornando para cima da linha verde, que é a média de 200 dias. É um teste, tá, pessoal, nessa linha. Olha só, é um teste. No momento estamos acima dela. Ela está em 83.700 e o preço está em 84.200. Então estamos no momento acima dela, mas provavelmente sofreremos resistência, como aconteceu, olha só, no dia 12 de março, anteontem. Um teste na linha verde, deu errado, afunda. E agora estamos no segundo teste. Pode acontecer ou não um rompimento. É difícil de acontecer agora porque estamos entrando no final de semana. Sábado e domingo o mercado tradicional não opera. Então a tendência é que o volume no final de semana seja menor. O que pode, para a gente, dificultar um rompimento nesses próximos 2 dias. Mas quem sabe não acontece, né? Então estamos nesse momento e acontecendo aquilo que eu falei. Estão vendo os 2 sorrisinhos aqui? Eu falei para vocês o quê? Estamos aqui numa tendência, numa configuração de fundo duplo. É a segunda vez que o preço tinha voltado para 78 mil dólares. Precisamos que o preço suba, como está acontecendo, para confirmarmos este fundo duplo, que pode ser confirmado com o rompimento aqui do EMA 50, né, da média de 50, a linha vermelha que está aqui posicionada em 91 mil dólares. Estamos distantes, né, mas a tendência a romper a linha verde é buscar a linha vermelha. Vou provar isso para vocês, trazendo aqui o momento anterior. Notem aqui em julho como o preço foi para baixo da linha verde, tá, da média de 200. Quando rompeu a linha verde, foi para onde? Foi buscar a linha vermelha, tá? Então é uma tendência natural de quando romper uma média importante buscar outra, como aconteceu aqui. Já no gráfico semanal, vocês lembram algumas semanas atrás, quando eu falei para vocês que romper para baixo do EMA 21, que era justamente os 90 mil dólares, o fundo do canal que eu trazia para vocês, né? Rompimento dos 90 mil dólares, rompimento do EMA 21, faria a gente buscar a linha verde, que é a média de 50 semanas, como aconteceu em todas as vezes nesse ciclo. Vocês estão vendo assim, essa região circular aqui, que eu marquei 2 vezes, uma lá em 2023, uma aqui em 2024. Notem que sempre que rompemos a linha roxa, o preço tende a buscar a linha verde. Aconteceu todas as vezes. E agora não está sendo diferente. Rompemos lá a linha roxa, rompemos o EMA 21 e viemos buscar a média de 50 semanas aqui embaixo. Está muito próximo de encostar nela, quase encostou mesmo, e agora está recuperando como recuperou em todas as vezes. Nunca foi rompida, né? Nunca fechamos semana abaixo dela nesse ciclo de alta. E permanecemos da mesma forma. O que me faz aqui questionar por que as pessoas estão tão desesperadas. É o mesmo padrão todas as vezes. Não é a primeira vez. Terceira vez, com o mesmo padrão. O preço vai no mesmo lugar. E as pessoas estão muito mais desesperadas, na minha visão, do que deveriam estar. Elas perderam oportunidades no passado e continuam perdendo. Parece um aprende, né? O preço, em ciclo de alta, ele age dessa forma. Não só nesse ciclo, como em todos os ciclos anteriores. E aí, outra coisa que pode estar ajudando a levantar o mercado cripto nesse momento é essa notícia que saiu hoje, né? Rússia usa criptomoedas no comércio com China e Índia para tentar driblar sanções. Sanções, obviamente, dos Estados Unidos. No caso, são empresas do setor do petróleo que estão usando Bitcoin, Ethereum e USDT para fazer negociações, já que os Estados Unidos ali bloquearam transações financeiras da Rússia devido à guerra com a Ucrânia. Então, já que essas empresas não conseguem negociar utilizando moedas tradicionais, elas são obrigadas a utilizarem criptomoedas. E num valor considerável aqui. Estão falando aqui, uma empresa, por exemplo, estava negociando mais de 10 milhões de dólares por mês, ou por semana, acho que é por mês, em criptomoedas. Uma empresa. Tá? E são várias empresas fazendo isso. Então, notem como as criptomoedas estão se tornando um dinheiro usado no dia a dia.
E com essa guerra comercial que a gente está vendo, a tendência é isso aumentar. Afinal, vocês lembram disso aqui? Trump ameaça BRICS, da onde faz parte o Brasil, né? Um grupo que faz parte do Brasil, a Rússia, a Índia, a China, com tarifas de 100% caso busquem alternativa ao dólar. Então os Estados Unidos já está sentindo uma pressão por uma troca do dólar como moeda de reserva nos bancos centrais de outros países, uma troca do dólar como uma moeda de negociação internacional. Isso acontece historicamente quando uma moeda atinge ali 100 anos como moeda de reserva, que é exatamente o que os Estados Unidos está passando agora. Historicamente sempre foi trocada, né? O dólar nem sempre foi uma moeda de reserva. Isso aconteceu mais ou menos há 100 anos atrás, e antes do dólar, também há 100 anos atrás, a gente tinha a Libra. A Libra que também foi lastreada no ouro, perdeu o lastro no ouro e foi se degradando até ser abandonada como moeda de reserva, e aí entrou o dólar lastreado no ouro. O dólar perdeu esse lastro no ouro também, já faz muito tempo, né? Desde a década de 70. Então, vem sendo degradado desde então, e o que acontece agora é que os países estão buscando por alternativas. E o Trump está tentando ali na base da força evitar que isso aconteça. Só que isso é inevitável. Os países não vão ficar usando na reserva deles uma moeda que está perdendo valor. Assim como você não quer ficar usando uma moeda que tem uma inflação muito alta, os países também não querem. Principalmente se isso dá poder aos Estados Unidos de bloquear o acesso ao seu dinheiro, como aconteceu com a Rússia, como aconteceu com vários países ao redor do mundo, né? Essa sanção econômica que os Estados Unidos de vez em quando aplica. E aí, com isso, né, com esse clima que a gente está vendo aí de dúvida em relação ao dólar, o ouro bateu alta histórica. Rally histórico do ouro deixa o Bitcoin para trás, mas a tendência pode se reverter. Estamos falando de um rally que levou o ouro a bater agora $3.000 por onça pela primeira vez na história. $3.000. Então por que o ouro está sendo tão procurado? Porque, obviamente, os países não estão muito tranquilos em ter dólares em reserva. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade, incerteza geopolítica, como diz a matéria. Mas os analistas aqui estão dizendo que o Bitcoin deve acompanhar, né? Os ETFs de ouro registraram $10 bilhões em entrada nos últimos 30 dias, enquanto ETFs de Bitcoin registraram 5 bilhões em saída. Então, em direções contrárias. Uma divergência que deve ser revertida de acordo com o fundador da BuyTree, Charlie Morris. Ativos considerados portos seguros em momentos de incerteza econômica, é claro que o ouro, por ser mais tradicional, ele costuma sair na frente, ele é escolhido primeiro, e depois isso acaba vindo para o Bitcoin. Então notem que é como se fosse uma partida de xadrez. Os Estados Unidos movimentaram ali a sua peça em direção ao Bitcoin. E agora os outros países também precisam se movimentar. E aí vira uma corrida. Os Estados Unidos compram Bitcoin. Os outros países também precisam comprar. Afinal, se você tem reserva na moeda dos Estados Unidos e os Estados Unidos agora têm reserva em outra moeda que é o Bitcoin, por que você vai ter reserva somente na moeda dos Estados Unidos? Não, peraí, não faz sentido. Se nem eles têm 100% da reserva na moeda deles, eles estão buscando outros ativos, eu vou usar a moeda americana? Não, peraí. Eu preciso ter também esse tal de Bitcoin. Eu preciso também olhar para as criptomoedas. Então, BRICS começam a falar sobre criptomoedas e outros países, diversos países. A gente viu Coreia do Sul recentemente falando e também ter reservas de Bitcoin. Então, essa é uma tendência natural. E a diferença aqui do Bitcoin para as moedas estatais é que o Bitcoin tem um limite. Ele tem 21 milhões de unidades e só isso. Então, não tem como ter moedinha sobrando para todo mundo. Não tem como imprimir Bitcoin. E isso explica porque a tendência de preço do Bitcoin é sempre para cima. O Bitcoin não tem topo porque o dólar, o real, o euro não tem fundo. Eles sempre podem imprimir mais dólares e mais euros, reduzindo o valor dessas moedas, sendo necessário ter mais moedas para comprar o mesmo Bitcoin. Já se você precisar de cursos sobre criptomoedas ou um suporte de uma equipe especializada, conte com Nação Criptomaníacos. O link também está na descrição ou no primeiro comentário. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade.